Eu quero convidar aqui agora o pastor Urias, vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, e ele vai apresentar a comitiva que veio com ele. Pastor Urias, seja bem-vindo e receba o abraço do bispo. Que o Senhor te abençoe também. Graça e paz, queridos e queridas. Sinto honrado em estar aqui essa noite, não apenas por mais um culto, mas saber que a gente está no envolvimento da presença de Deus, e a gente já tem sentido assim um calor muito forte da presença do Senhor nesse lugar. É tão lindo que o nosso Deus, ele não tem endereço de preferência. A palavra de Deus diz que onde houver dois ou mais, sinceramente com o coração nele, ele está nesse lugar. Estou muito feliz, agradecer demais a honra que o bispo Rogério tem nos concedido de estar aqui essa noite. E eu quero assim louvar muito a Deus pela vida do bispo, vosso pastor, né, a equipe que o acompanha. Eu quero agradecer demais. Todas as vezes que eu venho aqui, sempre sou muito bem acolhido. E eu quero continuar orando para que Deus continue a fazer aquilo que Ele tem como propósito nessa terra, através da IBR Lisboa. Amém? Eu estou acompanhado da minha esposa, essa moça linda que está aqui, a Celina. Faz assim, amor. Isso. Isso. Estou com essa outra moça linda que está do lado dela, minha filha, essa miúda grande. Está ali o Régio, meu genro. Faz assim, Régio. Isso. E a minha neta já está lá no culto com as crianças, lá na sua atividade. Eu quero louvar muito a Jesus pela vida de vocês. Eu sou pastor da Igreja Metodista do Brasil, no Rio de Janeiro. E eu sou pastor na Zona Oeste, em Campo Grande. A minha igreja fica em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E eu dou cobertura e cuido de mais 19 igrejas que estão em torno ali nos bairros de Cosmo, Santa Cruz e Bangu. Então, Deus tem nos dado graça, misericórdia, para nós fazermos a obra dele, num ambiente, humanamente falando, às vezes muito hostil, mas a gente sabe que a graça de Deus, ela tem prevalecido. Aonde a igreja tem pisado, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Nós precisamos crer nisso e andar nesse princípio. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Do versículo 46 ao 52. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite de hoje. Marcos 10, do 46 ao 52. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho a mendigar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai,
e a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. A tua palavra é poderosa para abrir portas que estão fechadas. A tua palavra é poderosa, Senhor, para desfazer todo obstáculo estabelecido, Senhor, de maneira velada no nosso coração, para que a gente não veja a revelação da tua presença. Por isso, nesse momento eu declaro, esse ambiente já está tomado da tua glória, e nesse momento nós queremos, Senhor, receber do alto a revelação, Senhor, que vem da tua parte. Que cada um de nós neste lugar, Senhor, sejamos plenamente impactado pela tua presença e pelo teu Espírito nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, até mesmo aqueles que estão iniciados no caminho, na caminhada com o Senhor, de uma certa forma já ouviram essa palavra em algum lugar, em algum momento da sua vida. Mas a gente percebe que a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra que se renova, uma palavra que quando ela procede da boca do Senhor, é para cumprir o seu propósito. O que me deixa muito feliz em poder caminhar com o Senhor, porque às vezes muitas coisas, em determinado momento da nossa vida, às vezes para muitas pessoas não fazem sentido, mas para aqueles e aquelas que estão verdadeiramente comprometidos, envolvidos com a palavra do Senhor, a gente pode ter certeza que aquela palavra, se ela saiu da boca do Senhor, ela vai fazer sentido para a tua vida e para a tua família. Quando a gente olha a situação desse homem, a gente percebe que não era uma situação muito tranquila. Hoje, quando a gente observa alguma pessoa com uma deficiência visual, com toda a tecnologia, com todo o cuidado que se tem hoje, ainda assim há muita dificuldade para viver quando você tem a falta da visão. E o Espírito Santo plantou no meu coração um tema para esse sermão: enxergando antes de ver. Isso aponta para a nossa fé. Há muitas pessoas que estão querendo ver muita coisa, mas não entendem que através da fé que nós temos nessa palavra e no Deus que servimos, a gente já pode enxergar a nossa vitória antes que ela se materialize. E a gente observa o cego Bartimeu sentado à beira do caminho, numa situação de fragilidade, numa situação de humildade, humilhação para com aqueles que por ali passavam. E o que impressiona o meu coração, que o texto é claro em dizer, ele era filho de Timeu. Timeu é alguém que não é muito conhecido nas escrituras sagradas, mas era alguém que nós podíamos comparar aos dias de hoje como uma pessoa que era um escritor muito famoso. Ele escreveu muito para as bibliotecas da época. Os escritos de Timeu, eles impactaram a situação e ambiente daquela época. Logo a gente vai poder entender e perceber que Bartimeu não era uma pessoa que, pela estrutura familiar, não deveria estar naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Jesus ia de caminho para Jericó. Eu quero louvar o nome do Senhor. Se você entrou aqui essa noite, talvez com algumas situações na sua vida, ainda que você esteja caminhando, você esteja perseverando no Senhor, mas lá no fundo muitas vezes a nossa humanidade tenta nos trair. Algumas vezes nós somos pegos de surpresa pela nossa humanidade. Será que vai acontecer mesmo?
Será que a minha história vai mudar? Eu tenho algo a dizer a alguém que entrou aqui essa noite. Se você entrou aqui, Jesus está a passear essa noite nesse lugar e vai liberar aquilo que você tem buscado, porque a tua fé faz você alcançar aquilo antes de acontecer. Bartimeu estava nessa situação. E a palavra de Deus diz que ele estava numa situação de fragilidade fisicamente. Mas Jesus ia passando. Ah, queridos, essa noite é noite de abertura de ouvidos espirituais. Sabe, quando você consegue enxergar a presença do Senhor, não apenas vendo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se revela àqueles cujo coração são reto para com Ele. E eu creio que essa noite, uma multidão de reto de coração estão neste lugar. Eu creio que a história da tua família não será uma história de vergonha e de derrota, porque tem alguém que tem aprendido a escutar a voz de Deus. O que muitos não esperavam é que aquele cego, ele conhecia a forma certa de chamar por Jesus. Eu fui militar por muito tempo, das Forças Armadas, Marinha do Brasil. Eu era mecânico de turbinas a vapor. Acho que eu ainda sou, né? Mas eu já estou reformado. E eu penso que nós tínhamos nos portos os navios de serviço. E quando nós saíamos dos navios maiores, era o meu caso, que passávamos próximo do navio de serviço, quando eu estava na escola de formação, os meus instrutores falaram para mim: se você não quer se meter em encrenca, quando passar perto do navio de serviço, não atenda assovio nem psiu-psiu, só se chamar pelo seu nome. Então eu passava perto do navio de serviço, olhando para frente, andando rápido, querendo chegar em casa. E uma coisa você precisa entender: a forma de nós chamarmos por alguém. Jesus essa noite está aqui no meio de nós, e eu e você, nós precisamos chamar pelo nome dEle, precisamos clamar pela presença dEle, mas clamar de maneira correta. A palavra de Deus diz que Bartimeu tomou posição e começou a clamar. Que ele entendeu pelo barulho, os seus ouvidos estavam desobstruídos. Em nome de Jesus, que toda obstrução de ouvido essa noite, para ouvir a palavra e a revelação, que possa sair do meio de nós. Nós queremos conhecer e ouvir a presença quando Jesus estiver chegando a nós. O texto diz que ele começou a clamar, mas não clamou de qualquer maneira. Ele não chamou Jesus que os discípulos servem. Ele não chamou Jesus que nasceu na Galileia. Ele chamou Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Você sabe o que Bartimeu estava dizendo? Eu sei que tu vieste, tu és o Messias. Eu sei da onde que o Senhor veio. Eu não estou clamando a qualquer um. Eu quero te perguntar essa noite: a quem nós estamos clamando? A quem nós estamos buscando? Às vezes nós estamos na presença do Senhor, mas não temos clamado devidamente como deveríamos. Essa noite é noite de revelação. Essa noite é noite de posicionamento. Essa noite é noite de se levantar e dizer para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, Tu és a minha única esperança. Eu não confio nos homens, eu não confio na política, eu confio em Ti, Senhor. Bartimeu se colocou nessa situação, mas tem um fato interessante. A palavra de Deus diz que Jesus ouviu aquele clamor, porque entrou no coração de Jesus. Oh, meu amado, minha amada, não tem coisa mais feliz para nós quando o Senhor diz para nós: eu, Senhor, tenho escutado as suas orações. Aleluia. Tenho visto as tuas lágrimas. Quantas mulheres
Homens também que se propõem a clamar ao Senhor por um tempo de oração por uma causa. E para quem está de fora, nós estamos orando, parece que nada está acontecendo, e ainda parece um abençoado, uma abençoada para dizer: pois estás a orar tanto e nada acontece. Mas você não sabe que o Senhor, Ele não dispensa e despreza o nosso clamor. Toda a nossa oração tem sido acolhida diante do Senhor. E a gente percebe que no momento que Bartimeu estava a clamar com esse posicionamento, que ele entendeu ser o correto. A palavra de Deus diz que algumas pessoas diziam para ele: cala tua boca. Eu estou fazendo de maneira bem romântica, mas eu acho que alguém deve ter chamado ele de umas coisas meia feia. E diz: você está atrapalhando o ambiente. Você está desorganizando o que estava organizado. Deixa eu dizer algo para você. Quem organiza tudo é o Senhor. Nós precisamos aprender a deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Porque isto mostra um coração confiante, um coração obediente. Se a palavra de Deus falou, porque vai acontecer. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou parar tudo. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais aqueles homens o mandavam calar a sua boca, mais forte ele gritava. Eu tenho algo a dizer a alguém que entrou aqui essa noite. De repente você está vivendo alguma situação que estão tentando te parar, estão tentando tirar você do foco da tua bênção. Eu tenho algo a dizer para você: abra os teus ouvidos e os teus olhos. Você não tem clamado a pessoas que são falhas, você tem clamado ao céu, e o céu, ele responde a nossa oração. E a palavra de Deus diz que Jesus para com todas aquelas pessoas que estavam a segui-lo. E Jesus diz: chame ele, traz ele aqui. E eu posso assim pensar, eu acho que os mesmos que diziam para ele: seu cego inoportuno, seu cego intrometido, levanta que ele está a te chamar. Mas eles disseram: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu quero dizer para você essa noite: aqueles que têm se levantado contra a tua vitória vão celebrar o nome do Senhor através da sua vida. Tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Tudo que a gente faz é para a exaltação do nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele de um salto se colocou em pé, lançou fora de si a sua capa e começou a andar em direção a Jesus. Escute, essa capa era uma credencial do Império Romano. Todos que estavam a mendigar pelas ruas precisavam ter uma credencial, e a credencial era uma capa de mendigo. Eu quero dizer para você essa noite: eu e vocês, nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos do Rei. Se alguma capa essa noite está aqui, ela será lançada, porque nós temos uma herança que foi conquistada desde antes da fundação do mundo. E essa promessa, ela vai se estender para a minha família e para a tua família. A palavra de Deus diz que imediatamente Bartimeu lançou de si aquele peso. Tem hora que nós carregamos um peso sobre nós que não nos pertence. Alguém tentou colocar sobre nós, e a gente não sabe que aquele peso, ele vai impedir a nossa vitória. Eu vejo às vezes algumas práticas lá no Rio de Janeiro. Tem um exemplo. De repente a sua situação pode ser outra. Mas às vezes algumas pessoas querem ser muito espertas, passar os outros para trás, passar o governo para trás. Adquire benefícios que não lhe é de direito. E celebra por aquilo como se fosse um troféu, uma vitória. Eu quero te dizer, isso é um peso espiritual para a tua vida.
Porque você está atestando que você quer viver debaixo de jugo, debaixo de miséria. Porque quando nós tomamos posse daquilo que não é nosso, nós estamos com uma capa do Império Romano, com uma sentença nas costas: vai morrer mendigando. Lá no Brasil, vocês devem conhecer, eu não sei como é que dá o nome, a energia, não sei como é que dá o nome, tem uma energia lá, uma classe de energia que é para não pagar, mas a pessoa tem que assinar um atestado de pobreza, e ela fica usando aquela energia com uma capa de sentença nas costas. E eu queria dizer para você essa noite, quando Bartimeu encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez antes de se apresentar a Jesus foi jogar a capa fora. Porque a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Bartimeu, ele mostra para nós com muita clareza essas questões. Ele diz: eu não quero viver essa vida, eu preciso romper. Queridos, de repente para você não é o que eu disse, talvez é alguma coisa que você está a viver, que não rompe, e é como uma capa te sentenciando para morrer mendigando. E o Senhor essa noite, Ele quer libertar. O Senhor essa noite, Ele quer nos tornar livres. O Senhor essa noite, Ele quer nos tornar pessoas que desenvolvam para a glória do Seu nome. Mas é necessário você jogar a capa fora. Jesus não falou para ele: tira a sua capa. Ele, quando viu que Jesus o chamara, ele voluntariamente tirou de si a sua capa. Eu não sei o que é que pode pesar sobre a tua vida essa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: que o céu está preparado para derramar a porção dobrada do seu Espírito, bondade do Senhor sobre nós, derramar o seu Espírito, dons espirituais sobre a igreja. Nada pode parar a igreja nessa terra, porque a igreja, ela anda debaixo da revelação do céu. E Bartimeu, ele é um exemplo para nós sobre essas coisas. E a gente fica pensando, quando abre aquela ala para Bartimeu se encontrar com Jesus. Oh, queridos, prepara o teu coração. A palavra de Deus diz no Salmo 30, versículo 5, parte dele, que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou falando de momento, de parte do dia. Eu estou falando de um tempo profético. O ano de 2025 pode ser a alegria do Senhor na tua vida. Aleluias. O mês de agosto pode ser a alegria do Senhor sobre a tua casa. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm como, voam como águia. É o tempo que Deus tem para nós. Bartimeu, agora ele percebe o momento maior da tua vida. Não tinha visão, mas a sua fé o fez enxergar o seu milagre antecipadamente. Eu quero crer que essa noite, muitos de nós vamos sair desse culto hoje, aleluias, com os nossos olhos espirituais abertos. A visão, querido, é algo muito importante. A visão é algo tremendo. A gente precisa entender que sem a visão, muita coisa não podemos fazer. A gente percebe que às vezes muitas pessoas estão a olhar uma tela de ecrã, como essa que está à minha frente, e não consegue discernir o que está escrito na tela de ecrã. Há muitas pessoas que vão tomar o autocarro e não sabem que está escrito o número do autocarro. A pessoa que não tem visão é uma pessoa perdida, é uma pessoa sem direção. E o Espírito Santo está a bradar essa noite nesse lugar, a dizer à tua igreja que nós precisamos andar em visão espiritual para conduzir pessoas à sua presença. Nenhum cego pode guiar o outro cego,
mas quem tem visão pode guiar quem não tem visão. Eu quero profetizar sobre a IBR Lisboa e todas as suas filiais. Um tempo de abertura de olhos espirituais. Homens e mulheres que impactarão e mudarão o cenário dessa terra. Por onde passarem, a glória de Deus vai ser manifestada através das vossas vidas. Bartimeu não se intimida. Você já viu aquele momento quando alguém chama o nome de alguém que estava sendo escorraçado? E Jesus chega para ele e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Que coisa linda, irmão. Eu creio que nessa noite, irmãos, nós temos questões diante de Deus que nós choramos aos pés dele. Aqueles dias que você teve um dia muito cansado, mas estabeleceu um propósito de orar 3 horas da manhã. E vai acordar às 7. E o relógio está despertador tocando para você se levantar. Você se levanta se arrastando. Mas dobra o seu joelho e começa a buscar o Senhor. Eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus quando nós clamamos pelo nome dele. O céu se move sobre a terra. Pessoas estão sendo visitadas pelo poder de Deus. E a glória do Senhor, ela se manifesta no meio de nós. Quando levantamos dos joelhos, levantamos restaurados. Eu costumo dizer que quem serve nessa casa sabe disso, sabe o que eu vou dizer. Quem serve nessa casa sabe o que eu vou dizer. A gente que serve funciona como um canal. Isso é verdade? Eu vou falar assim para vocês entenderem. Um tubo, um cano. Não sei, é melhor assim. Deve ter uma caixa d'água aqui para cima, não sei. Quando vocês apertam qualquer coisa aí, sai uma aguinha. Sai água na torneira. Então o que acontece? Antes de você usufruir do benefício da água, o cano, o tubo, já foi molhado por ela. Jesus quer te usar nessa noite como canal da sua presença. Tudo que você está liberando sobre alguém, tua família está experimentando primeiro. Tudo que você está liberando sobre uma família, a sua já está vivendo isso. Então, se coloque a servir o Senhor, querido. Sirva ao Senhor, não se deixe ficar parado. Sirva como um canal na sua presença. Jesus diz para Bartimeu: o que você quer? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. E o Senhor diz para ele: seja feito conforme a vontade do seu coração. Mas tem hora que eu vejo assim: por que é que Jesus perguntou se ele, o que ele queria fazer? Eu acho que uma pessoa que está muito tempo com a deficiência visual muito aguda, a gente observa sem muita coisa. Aí Jesus pergunta para ele. Não sei aqui, cá em Portugal, mas lá no Brasil, quando era mais novo, tinha uma canção que cantavam muito assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime, tome a sua cruz. O que você precisa, conta para Jesus. Sabe o que, queridos? Jesus quer que você libere a palavra. Jesus quer que você pronuncie o desejo do teu coração. Ele já sabe o que tem a fazer, mas Ele quer que você participe disso, mostrando nele a autoridade sobre a tua vida. Senhor, eu estou necessitando de Ti, Senhor. Eu não tenho outra saída. É o Senhor que cuida de mim. Senhor diz: seja feito conforme o seu pedido. Imediatamente. Eu gosto mais desse versículo. Ah, queridos, nós somos muito imediatistas, não é verdade? Quando falta o sinal de internet em casa, todo mundo já fica se coçando, 1 minuto se coçando. Os adolescentes aqui, quando falta assim um sinal na internet, já fica: meu Deus, acabou a internet. Meu filho lá do Brasil fala: papai, você pagou a conta da internet? Falei: deixa eu ver aqui. Sabe por quê? Nós somos imediatistas. E o Senhor sabe disso.
o Senhor disse para a palavra de Deus diz, imediatamente ele recuperou a sua visão. Eu vim aqui te dizer essa noite, às vezes enquanto seres humanos, a gente fica exaurido, agitado e agitada por dentro. E logo, logo somos visitados por algumas interrogações. Será mesmo que vai acontecer? Eu estou aqui para te dizer essa noite. Não importa a gravidade, o quanto você tem esperado. Quando chegar a hora vai ser imediatamente. Aleluias! Imediatamente a salvação. Imediatamente a cura. Imediatamente a vitória em Cristo Jesus. É imediatamente. É imediatamente. Porque as limitações dos seres humanos, elas não refletem o coração de Deus. Tudo que a gente precisa fazer é continuar na presença. Está alegre na presença. Não está muito alegre na presença. Não deixe de valorizar a presença do Eterno. Que Deus, nessa noite, aplique essa santa palavra ao meu e ao teu coração. Que ela sirva como instrumento de orientação, de cura. Que a nossa fé ela seja aumentada dentro de nós. Tem hora que a gente quer ver muita coisa, mas os nossos ouvidos não estão atuando conforme a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, quando João escreve as 7 igrejas do Apocalipse, a saudação final é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido? Será que tem ouvido essa noite nesse lugar? Oh Deus, tem ouvido essa noite nesse lugar? 1 Samuel 16, 1 Samuel capítulo 3, ali quando estava ali morando na casa de Eli, início do primeiro livro de Samuel. A palavra de Deus diz que Samuel estava a dormir no mesmo local onde Eli estava, o sacerdote. E o Senhor chamava Samuel. Samuel não discernia ainda a voz do Senhor e achava que era o sacerdote chamar. E ele ia lá atender ao sacerdote. Por 3 vezes. Na segunda vez ele disse: não estou a te chamar. Se essa voz voltar a te chamar outra vez, você responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que essa noite a gente saia daqui com essa oração no coração. Fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva te ouve. Amém? Eu quero orar por você que veio aqui essa noite. Quem sabe você entrou aqui hoje com algumas indagações no teu coração. Quem sabe você entrou aqui hoje com algumas preocupações, até algumas delas pertinentes, que talvez você não sabe como vai dar conta. Quem sabe você tem essa semana uma visita médica. Quem sabe você essa semana vai a uma visita a um advogado para tratar de algo que você não está conseguindo enxergar o final. Jesus quer te dar ouvido para você ouvir primeiro. Jesus não quer que nós sejamos apenas reféns da nossa visão, porque a nossa visão às vezes ela não alcança o que Deus está mostrando para nós, mas os nossos ouvidos escutam a voz do Senhor. Eu queria convidar você também que entrou aqui hoje com uma vida distante do caminho do Senhor e gostaria de fazer uma aliança com Jesus essa noite de hoje, andar com Jesus, viver com Jesus, agradar a Jesus, ser essa pessoa
que vai conduzir pessoa aos pés do Senhor. Eu gostaria que você pudesse pedir à igreja toda que esteja com seus olhos fechados, orando, intercedendo. É um momento onde nós vamos liberar um novo caminho a pessoas que entraram aqui hoje. Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para que você possa ouvir a voz do Senhor, não apenas ficar refém de uma visão que nunca vem. Deus quer te dar ouvidos espirituais, porque quando os nossos ouvidos estão aguçados, a visão ela vem. Se você está aqui, quer dar um sinal com a sua mão, reconhecer Jesus na sua vida, levar Jesus para a tua casa, quem sabe a partir de você, toda a tua família vai experimentar algo novo nesse ano de 2025. Sai do seu lugar, vem aqui no altar do Senhor. Esse lugar aqui é lugar de conserto, é lugar de cura, é lugar de milagres. Esteja à vontade, esse é o momento seu do Senhor. A igreja vai continuar em oração, mesmo sentados. E você tem esse tempo para você tomar essa decisão. Não é só por você, é também pela tua casa. Eu creio que Bartimeu, quando voltou para casa, impactou toda a sua família. E agora é a sua vez. É a sua vez. Quem sabe tem algumas capas para ser jogada fora hoje. Quem sabe a tua vitória está pertinho de si, mas a capa tem que ser jogada fora. Sai do seu lugar.